Hoje eu estou participando aqui do curso de piloto de drone, que é um marco para a cidade de Itabuna. É uma região que tem muita demanda e eu vi a oportunidade de fazer o curso. Eu particularmente achei bem interessante o conteúdo abordado aqui no curso, porque ele falou de elementos bem pertinentes, questão da legislação. O drone é uma realidade que exige responsabilidades. E essas responsabilidades implica no conhecimento de leis, de normas que rege a utilização do drone. Salve, salve, simpatia! Sejam todos muito bem-vindos. Esse é o Take 3 Podcast, que acontece quando, Zé? Toda terça-feira, às 20 horas, nosso encontro aqui. Mais um, né, meu pai? Mais um. E hoje tem convidado especial, mas antes, Hope Studio Cast. Essa casa maravilhosa, ó, você que quer fazer um podcast, é só sentar, meu irmão, e conversar, que já sai prontinho, hein? Exatamente. Conversou de um lado, o vídeo já tá pronto do outro. Já tá pronto do E outro. como é que faz para contratar? Rapaz, faz contato com o Japão ou entra no Instagram da Hope Studio Cast. Tem site. Tem um site Tem também. um site também, você sabia, Zé? Eu não sabia, Zé. hopestudiocast.com.br. Falou Japão. Assim. Repete Japão. hopestudiocast.com.br. Tá dado o recado. Para você que quer ter um podcast de qualidade, sem precisar estar preocupado com câmera, com cabo, fala com o Japão, vem para cá, faz sua ornamentação aqui, Zé, e aí já sai tudo prontinho. Só sucesso. Só sucesso. Sentou, falou, tá tudo certo. E Casa Nove Filmes, como é que Casa faz? Nove Filmes, a produtora mais rápida do sul da Bahia, Zé. Como é que edita? Como é que Paz, faz? gravou, já chega em casa, já edita, já tá no zap do cliente. A diferencial é a É entrega. rapidinho, né? Rapidinho. Você que tá precisando fazer seu vídeo, chama a gente no zap, que a gente, ó, tá na descrição, né, Zé? Faz Tá tudo cenografia também? Faz tudo, drone, tudo. Eu tomei o curso com o Zé Japão, você sabia? Eu vi, apareceu você na publicidade aí. Olha Um marco só. para a cidade de Itabuna. Ele me contratou pra aparecer ali. Zé, e aí, vamos falar da nossa convidada ou tem mais recado? Não, chama a convidada que tá pra lá de especial hoje, Para né? lá de especial, ela tem 28 aninhos, Sim. certo? Uma experiência vasta, né? Uma bagagem de 50, né, meu É. pai? É. Mariane Barros, seja muito bem-vinda. Aplausos! Oh, meu Deus! Muito bem-vinda. A gente tava ansioso para falar com você, Ai, viu? Obrigada, meninos. Como é que você tá? Tô bem, uma honra estar aqui, né, no meio dessas feras. Conheço todo mundo que tá aqui, já trabalhei com Sim. todos, tive a honra de dividir aí um pouquinho dessa experiência profissional que vocês falaram, né? Tenho 28 anos, mas é uma carreira aí de muito tempo. Comecei, inclusive, com o Japão que tá aqui. Eu tinha 16 anos de idade. Japão! Não tá chamando você de velho, não. Não, de jeito Você Não, é nenhum. experiente. com certeza, com certeza. Massa. E começou com 16? Comecei Ó, com que massa, 16, hein? com 16 para 17, né, que foi quando eu entrei na faculdade de jornalismo, né, eu sou formada em comunicação social com bacharel em jornalismo, e aí tenho MBA em jornalismo esportivo, que eu sou apaixonada por futebol, esporte, Olha aí. tudo dessa área. Entende aí, tudo de esporte. meu Comentava querido. esporte Aí. na Record. Até um dia desse eu não sabia nem o que era impedimento, Zé. Tá na vergonha. Impedimento é como? Quando pega com a mão, é? É quando o VAP tá olhando o live. Ah. Boa! E aí, Mari, conta pra gente, começou a sua trajetória quando você entrou na faculdade ou antes você já demonstrava alguma aptidão para a área de comunicação? Não, então, meu pai tinha uma empresa de comunicação visual, de brinde, de fachada, e eu sempre fui muito amostrada desde pequena. Sabe, eu lembro de reunir a família e dançar no meio de todo mundo tinha que parar para poder me olhar, me assistir, e eu sabia que eu tinha que fazer algo voltado para isso. Eu queria fazer teatro, na verdade, mas ele falou, olha, não paguei escola cara, meu amor, pra você fazer teatro. Teatro eu não deixo você ir, não.
Passei em teatro na Federal de Sergipe para poder ir, ela não deixou. Falei, não, então eu vou fazer engenharia florestal, porque eu era muito boa em matemática, porque minha mãe é professora de matemática. Só que eu falei, ai, não vou não é minha área. Passei em direito também na Federal de Pernambuco, meu pai ficou maluco, falou, não, você vai, você tem que ir. Falei, ai, mas eu acho que também não é o que eu quero. E aí um amigo meu era fotógrafo, na época, e ele ia fazer jornalismo porque tinha a parte da fotografia. Falei, vou fazer vestibular, que naquela época ainda tinha vestibular. Fiz vestibular, acabei passando e ganhando bolsa 100%, né? Porque jornalismo na Bahia aqui só tinha na Unime, na UESB e na UFBA. Eu acabei passando nas 3, mas acabei preferindo ficar perto da família. E aí foi quando eu comecei a área de jornalismo e me encontrei ali, principalmente por ser da área esportiva. Olha aí. Mas você Isso. já tinha. Bom, até aí a gente já sabe que você gostava muito de humanas, né? Tentou ir pro teatro, tentou e foi Sim. pra comunicação. Mas o esporte foi paralelo ou depois que você descobriu que tinha uma aptidão para o esporte? Sempre gostou do esporte? Sempre gostei do esporte. Por mais que na minha casa não tem ninguém que ame futebol, eu sou mais apaixonada pelo futebol, né? Não tem Uhum. como. Na minha casa não tinha ninguém, nem minha mãe, nem minha irmã, nem meu pai não gostava de futebol. Meu pai era pernambucano e ele falava, horas torcia pro Náutico, horas pro Sport, horas pro Santa, fazia aquele ali pra todo mundo, mas não gostava de assistir, acompanhar. Sentava pra assistir uma Copa do Mundo, mas pra assistir partida mesmo, sempre partiu de mim. Então minha mãe deixava eu ir pros bares com meu tio e com meu Dindo pra poder assistir os jogos. O meu quarto, gente, era pôster assim de Adriano Imperador, É de brincadeira, gente. Nelove, É de fã do esporte mesmo, Kaká. fã Eu mesmo. assinava na época a revista Placar, que Sim. todo o início do ano tinha aquela edição especial, que aí vinha aqueles posters. Então eu vi a oportunidade do jornalismo de juntar a minha paixão com o esporte. E foi quando justamente eu comecei na área da comunicação e ensino de jornalismo, comentando futebol na Copa Feminina de 2018. Só que antes de ir para o jornalismo, como eu falei, eu conheci Japão, eu trabalhava numa agência de publicidade. E eu era redatora publicitária e social media, aqui de uma grande agência da região, que tem até hoje. Eu sempre gostei muito de escrever, que eu sempre tive facilidade, tanto em produção, tá na frente também das câmeras, nunca tive dificuldade em nenhuma área da comunicação. Mas o meu coraçãozinho sempre ia pro esporte. E aí, eu recebi o convite de Marcel, da Morena FM, Grande para poder Marcel. começar a comentar a Copa de 2018 feminina. E eu comecei comentando lá. Valderico acompanhou alguns programas meus da Gabriela FM e me convidou para apresentar também um programa esportivo lá, que era a Gabriela FM, que apresentava eu, Marcos Bezerra e o saudoso Nel Bastos. Apresentava nós 3, e aí também, depois de sair, eu comecei a receber convites de todas as áreas da região. Tanto que eu trabalhei em todas as áreas daqui de Itabuna, comentando esporte. Trabalhei na difusora, trabalhei na Rádio Jornal, trabalhei na Interativa. Tudo que foi rádio aqui da região, eu trabalhei comentando esporte. E na Record, antes de você ser repórter, você comentava. Eu lembro que você comentava esporte também. Eu entrei trabalhando em TV mesmo, comentando quando a Record fechou com a transmissão do Interbairro 2019. Sim. Então, eu entrei comentando o Interbairro 2019, e aí no próximo ano a Record fechou o direito do Cariocão, e aí eu entrei também como cantarista oficial do Cariocão para a região. Sim. Foi E assim. depois foi para a área de E reportagem, depois né? fui para a de reportagem. Aí depois eu fui contratada para ser correspondente do Em Extremo Porto. Sul. E isso, fui para Porto. Você morou em Porto, né? Morei em Porto. Antes de chegar em Porto, eu queria saber o seguinte, Mari. Quais são as dificuldades que se tem ao cobrir esporte? Essa é a Sim. primeira pergunta. E a segunda é, sendo mulher. Porque mulher tem sempre o preconceito, né, Fábio? É uma besteira isso, né, velho? É. É um esporte que é acessível a todas as pessoas, né? Mas não, acho que mulher... Tanto para as árbitras, né, que fazem ali. Toda a área, né? É, Atleta, arbitragem, Sempre tem um comentarista. preconceito, né, infelizmente. Sempre tem. Ainda bem que hoje a gente tem narradoras, Sim. tem um monte de Comentaristas. mulher ocupando vários espaços e cabe mais, viu, gente? Pode mandar ver aí que a gente quer ver vocês lotados, que o homem faz cagada pra caramba, viu? Acaba acontecendo dos dois lados, mas realmente, na minha época que eu comecei comentando esporte, ainda era um espaço muito pequeno para mulher. Tanto que meu TCC foi a ausência de mulheres comentaristas nas partidas de futebol. Naquela época não tinha mulher comentarista em partida de futebol. Foi depois que eu me formei que começaram a surgir, justamente do boom da Copa de 2018, que aí viu a necessidade de se ter mulher comentando de futebol, não só ter mulher atleta, jogadora, arbitragem, mas mulheres também profissionais do ramo da comunicação. E assim, gente, eu sou louca por futebol, então eu ia acompanhar no campo do Santo Inês, que era uma lama O famoso trança-galha. Era uma lama Futebol de reta. várzea, né? Mas ali é uma escola, né? Ali é uma escola, um abraço pra galera do Santo Inês. De vez em quando vaza um vídeo de uma porrada na praça, eu tô assistindo normal, todos. Normal. E eu era comentarista oficial do Interbairros para
difusora na época, então eu Sim. tinha que acompanhar todos os jogos. Então eu ia pro Santo Inês, eu ia pro Mangabinha, e eu sempre era a única mulher ali presente. Uhum. E quando eram jogos no estádio, minha gente, o que eu levava de dedada, subindo e descendo naquela arquibancada, vocês não estão entendendo, não. Sério? O quê, meu É amor? mesmo, mano? Rapaz, Você não, B.O. não tá entendendo, não, isso meu é querido. triste. Principalmente como era pra rádio, então não tinha ninguém que me acompanhava, porque eu entrava pelo celular. Era o fone de ouvido e o celular, então não tinha ninguém pra me acompanhar, não tinha produtor, não tinha, como não era TV, não tinha cinegrafista, não tinha nada, era eu Uhum. sozinha. E aí, você sabe, juntou futebol, bebida, galera empolgada, limite não existe. E mulher bonita. É, muito obrigada. Hum. Então, não tinha como. Eu também, várias vezes que eu ia para Salvador acompanhar as coletivas do Bahia e do Vitória, já cheguei a participar também, né, das transmissões de alguns jogos pela Rede Bahia e também até mesmo pelo Esporte Clube Bahia, e eu sempre era a única mulher nas coletivas de imprensa. Tanto que eu percebia que eles preferiam que eu que fizesse a primeira pergunta para ver, vamos ver se já vai começar cagando ou não. Sabe, para ver se realmente eu tava ali só por enfeite, né, de beleza, que a gente sabe que infelizmente as mulheres iniciaram nesse ramo do esporte na TV para ser mais um objeto de beleza, que é para combinar o combo ali, futebol, bebida e mulher bonita, que é o combo que todo mundo adora. Então, Não esperavam conteúdo, né? não, de E jeito aí, quando nenhum. mamãe entrega o É, conteúdo. meu amor, aí neguinho fica quieto, principalmente É. quando, infelizmente ou felizmente, quando a gente vê uma mulher com boa aparência, a gente sempre rotula a estar ali em algum lugar de destaque por outros meios, não pelos meios da capacidade. E principalmente por eu estar em um ramo esportivo que já não é tanto assim para mulher. Na minha época não era tanto assim para mulher, gente. Minha época eu tô me sentindo uma velha. Que nada, tem o quê? Mais de 10 anos, né? É, tem quase 12 10 anos. Isso, 12 anos. Então, assim, era muito difícil. E, claro, né, as cantadas que a gente recebia na coletiva de imprensa, a colega falando, não, você é nova aqui, vou te ajudar. E aí, quando via, já era com segunda intenção. O próprio diretor mesmo fala, olha, eu tenho um contrato aqui para você assumir a apresentação de tal programa. Chorei, vamos lá. Não, mas calma, antes tem que ir ali no sofá. Então, eu acho... Nossa É, Rapaz, meu Rapaz, amor. vou te dizer, viu, velho? E na maior tranquilidade, como se fosse a coisa mais normal do mundo. A E, normal e, seria eu dizendo não. e como você lidava com isso? Rapaz, eu ficava puta pra caramba. Porque eu não dava Mas tem que espaço. modular, né? Parece. Você tem que. E como Às vezes, né? vocês me conhecem, então sabem que eu sou uma pessoa muito carismática. E esse jeito já acaba dando uma margem pra pessoa confundir, tentando É. chegar a algo mais, sabe? Então, horas eu tinha que ignorar, fingir que não tava ouvindo. Horas eu tinha que bancar a louca mesmo. Isso. Tanto que em Me respeite, pá. Tanto que em Salvador eu já quebrei um escritório de um diretor de lá, que eu falei, ó, ou tu Nossa, abre isso aqui, nego, ou a gente vai vai abaixo. quebrar tudo. Ó, Mara, aqui tudo é novo. Ninguém vai fazer nada Graças. parecido, então, viu? Não, fique tranquilo, a gente tá em casa aqui, a gente Estamos tá em casa. Ô, Mari, então essas são as dificuldades, inclusive, de qualquer mulher, vamos dizer assim, claro. né? Muitas mulheres passam por situações muito constrangedoras Sim. e esse espaço também é para se falar sobre isso, né? Mulheres na comunicação, Sim. principalmente. Eu queria saber, não sei se Zé tem uma pergunta aí agora, mas eu queria saber o seguinte, existiu, além desse momento de querer quebrar, de possivelmente chegar na iminência de quebrar o escritório e tal, existiram outras situações de limite também, né? Sim. Como isso fica depois, assim? Você tem efeitos psicológicos com relação a isso? A gente, assim, machuca desse tanto a ponto de você levar uma chaga, levar uma mágoa, assim, de algumas pessoas, de alguma situação. Sim. Antigamente eu acho que pesava mais isso pra mim. E com o tempo, com a maturidade, a gente começa a lidar melhor com isso. Eu já tive momentos que eu quis realmente sair totalmente dessa área da comunicação, que eu ficava, pô, todo mundo vai me ver só como objeto de beleza, ninguém vai me ver como... Sua competência. Exatamente, tanto que eu já trabalhei também em órgão público, que é mais complicado ainda, e eu também trabalhava em um cargo de chefia, era se tá ali é porque tem algo com alguém, ou tá fazendo alguma coisa com alguém. Então, em alguns anos já pensei, falei, pá, rapaz, será que eu tenho que ficar recebendo tanta paulada assim no lombo, sendo que eu tô aqui porque eu sou uma pessoa técnica, eu não tô porque eu conheço ninguém ou por indicação de ninguém, é simplesmente por área técnica. Então, quando eu era mais nova, era realmente algo que pesava muito pra mim, de falar, rapaz, se eu ficar feia, imensa, do tamanho do mundo, como é que será que vai mudar de alguma forma? Será que... Mas também tem o outro lado, né? Eu também sei que eu recebo
algumas propostas de trabalho também por conta do meu visual, que casa muito com a questão da TV. A imagem é muito importante pra gente. É isso, tudo tem um limite, né? Sim. A sua questão, sua área pessoal, acho que ninguém deve interferir, Não, tipo, sim. de cantar, mas a gente trabalha com audiovisual, né? Sim. Então, tanto o homem quanto a mulher tem que estar bem, né, Bem alinhado, alinhada. conforme ali Não a sei se tem que pessoal estar é a palavra precisa. certa, mas o público consome essa imagem É. e o veículo quer vender essa imagem, vamos dizer assim. É, exatamente. Eu acho que como eu era mais nova, realmente pesava mais. Eu ficava mais naquilo de, poxa, será que estão me chamando só por conta disso? Aí eu ficava, não, se fosse só por conta disso, me chamava uma vez, porque seria só isso que eu teria para oferecer e mais nada. Então eu fui conseguindo filtrar mesmo de, olha, não, a galera pode até começar a me ver como objeto de beleza, mas depois de um tempo fala, não, rapaz, eu acho que essa menina aí, Tem ela entende de conteúdo. alguma coisa. Tanto que na Gabriela Esportiva, que é um programa de muitos anos e muito renome lá em Ilhéus, né? Na região como um todo. Às vezes, sexta-feira, a gente fazia um programa com o pessoal na rua. Então, a gente ia para algum barzinho, ia para algum local. E toda vez que eu tinha alguma externa, era muito engraçado. Porque eu já sabia que ia vir comentários de lá para cá, de o que essa menina tá fazendo aí? E aí sempre tem aquele homem que quer discutir comigo, que sou uma analista de futebol, quer saber mais do que eu só porque é homem. E os meninos me deixavam totalmente confortável e à vontade para eu ficar debatendo e a pessoa ficar quieta e falar, não, realmente, eu vou ter que ficar quietinho aqui porque ela tá aqui não é porque ela é bonita, é porque ela sabe Sim. de alguma coisa, essa Uhum. menina. Então, hoje em dia, eu levo mais tranquilamente. Claro que às vezes ainda tem algum estresse quando acontece alguma situação de divergência, de tentar ir para outro caminho, mas eu levo mais na esportiva mesmo, não tem o que fazer. É complicado, né, Zé? É uma situação que a gente queria que nem existisse, né? É o preconceito, né? O que a gente estava falando. Hoje, Sim, as mulheres, ainda mais nessa área de esporte ainda, o preconceito é muito muito grande. grande. E Maranhão não seria diferente, né? Eu acho que até hoje, mesmo você Sim, continuando aí, sofre esse preconceito. Mas falando em preconceito, assim, não tem nada a ver agora. Eu Sim. lembro de um episódio de Maranhão lá, enquanto a gente trabalhávamos juntos na Record, que você fez a cobertura de uma situação muito triste ali em Itamaraju. Foi sim, Itamaraju, sim, as enchentes. você estava lá, não foi? Tava lá. Porque assim, a enchente primeiro aconteceu lá. Não sei se a galera de casa se recorda disso. Primeiro teve aquelas enchentes e aí depois Itabuna sofreu com a Foi, enchente. Não foi isso? foi. Como é que foi a sua experiência naquela situação, assim? Foi Que uma foi um loucura. negócio bem maluco mesmo, que eu trabalhei, na época eu estava junto, aí eu lembro Não, foi disso. uma loucura. E o pior, é que antes de ir para Itamaraju, a minha primeira pauta, como contratada mesmo da Record, já foi cobrindo o presidente, que na época era Sim, Bolsonaro. Bolsonaro, verdade, E verdade. assim, foi de paraquedas, você sabe, jornalismo no Uhum. final de semana não funciona, sábado e É, domingo, pauta, produção. Eu saí com uma pauta, cheguei lá, era, olha, o presidente está indo sobrevoar as áreas afetadas, que eram que foi já tinham mesmo. decretado a emergência. Vai, eu crua assim, né? Já tinha trabalhado só na hora de esporte. Vai, faz a pergunta e foi tudo uma loucura, porque imagina, você está tratando de presidente, então a questão burocrática é bem pior. E ter que lidar com sabe, o cuidado daqueles locais que foram afetados e com um presidente que não era tão amistoso assim. Sim. Nossa, gente, eu nunca agradeci tanto na minha vida naquela época por estar trabalhando na Record. Porque eu lembro que minha colega da Globo, ela foi linchada no aeroporto, foi onde foi a coletiva de imprensa dele. Inclusive ele mesmo, mas também eu acho que ela se exaltou, porque no meio da pergunta ela começou a chorar. E aí, como ele viu que ela estava bem emotiva, ele não quis responder, ele não fez questão de responder nenhum, que ele falou, Uhum. olha, eu acho que você não está preparada para estar fazendo isso aqui, então eu não vou nem perder meu tempo, dar o trabalho de te responder. E logo depois eu tive que ir para Itamaraju, Jucuruçu. Não Sim. cheguei a conseguir ir até Jucuruçu, porque estava Porque tudo alagado, interditou, não não tinha foi? como chegar lá. Em Itamaraju a gente ficou 2 dias dormindo por lá. Porque Sim. também choveu bastante, aí travou tudo. Quase que a gente teve, eu e o meu cinegrafista, o Hilton, a gente teve quase que dormir na estrada, porque a gente não tinha Sim. como chegar na cidade, não tinha como voltar. E aí, nesse dia, a gente entrevistou o pessoal do Corpo de Bombeiros, que estava chegando com alimentação, com suporte mesmo humanitária. E aquilo dali foi tudo muito louco para mim. Eu, no início da faculdade, eu queria também ser um pouquinho de repórter de guerra, porque eu sempre gostei muito Uhum. de emoção e adrenalina. Já vai perceber. É. E pra guerra, Zé? Pra guerra é Eu barril, ia. Vou né? não, Mas vou esse, não. esse fato que aconteceu foi quase que uma guerra, né? Porque a cidade ficou Exatamente. debaixo de água, velho. E a gente via que só chegava por helicóptero, a gente também esperando a ajuda do pessoal para poder fechar a matéria com os alimentos que estavam chegando, com a caravana que estava chegando da Sim. Universal na época.
Assim, eu me senti e sem conseguir contato com a produção aqui de Itabuna, Uhum. porque lá não tinha sinal, não tinha rede, não tinha nada, É. porque estava tudo alagado. Foi uma situação assim bem maluca, que eu nunca imaginei viver na minha vida. Imagina, você chegar em um local que a lama chegou a 3 metros, e aí você vê todo mundo na rua porque não tem casa, não tem o que comer, não sabe para onde ir. Aí a gente vai para um galpão improvisado, que o corpo de bombeiro que tá tomando conta de tudo, recebendo alimentação, separando. A gente que aqui todo mundo é pai e mãe. Imagina você ver pequeno que não tinha fralda, morrendo de fome porque não tinha leite. Então, assim, foi uma situação que eu nunca imaginei viver na minha vida. E ali eu vi também a importância do jornalismo, porque se o pessoal estava mandando, né, donativos, ajudas e se predispondo para poder ir até lá, foi porque a gente estava propagando aquilo de alguma forma, Sim. estava chegando nos outros locais. Uhum. Porque se não tivesse a comunicação e o jornalismo, a reportagem, ia ficar ali ilhado, era uma situação isolada e quase ninguém ia se comover para ajudar. Então, eu chorava quase todo dia, gente, ali, porque principalmente repórter que lida ali com coletar informações e dados e, né, vivências do pessoal, lidar com pessoas idosos e crianças vendo que não tem para onde ir, não tem perspectiva mais nenhuma, porque perdeu o carro, perdeu a casa, o emprego onde trabalhava também foi inundado, era algo bem chocante. Depois de ter que voltar para casa e colocar a cabeça no travesseiro sem pensar nisso, era muito difícil. Eu acho que Uhum. até hoje mexe, né? Sim. Você transpareceu aí que voltou esse Nossa. Ela, sentimento. ela reviveu, né? Nossa, é demais, gente. E você já fazia parte da equipe que cobriu o Extremo Sul nessa época, né? Isso, eu já ia Quais pra lá. outras coberturas, assim, você fez por lá que hoje tá fresco, assim, na memória, que você, pô, isso aqui foi importante para mim. Ó, eu acho que a mais importante foi por cobrir uma pauta presidencial, que foi, Sim. assim, o primeiro já que pra mim, eu achava que eu ia gaguejar, que eu não ia conseguir, e foi super tranquilo na hora. Eu consigo lidar muito bem com o nervosismo. Acho que essas pautas das enchentes também, porque a gente teve que fazer várias. A gente teve que fazer em Itamaraju, Eunápolis também teve. Em Eunápolis, eu lembro que abriu uma cratera de 5 metros no meio da feira. E a gente eu tive que cobrir isso no Natal. E sendo que no Natal, teoricamente, seria minha folga. Bem. Então, eu tava pela primeira vez no Natal sozinha, cobrindo enchente no meio de uma Mas jornalismo chuva. tem isso, né? É. Quando eu entrei para fazer jornalismo na Facsul, a professora falou, ó, não tem o padeiro, não tem o bombeiro, é a mesma coisa. Não tem dia, não tem hora, Tem nada. tem que ser todo dia. E eu acho que uma pauta mais leve, assim, que eu fiz foi cobrindo o Recife do Coral, que eu sou totalmente zero, gente, de navegação, enjoo pra caramba, e aí era pelo menos no mínimo 1 hora até chegar ao local da gravação, e na época ainda era máscara que usava, então eu tava no meio Uhum. do mar, com máscara, com roupa, gravando, enjoada pra caramba, e o pessoal queria que eu fizesse mergulho de roupa pra poder mostrar os peixinhos. Foi muito Oh, maluco, e eu acho que o único perrengue, assim, que eu tive lá foi cobrindo uma pauta gastronômica que o cara queria que eu comesse. Eu não sou muito fã de peixe, coisa assim, fruto do mar, nada me apetece muito. Sim. E a pauta era só com fruto do mar. E aí, e pra aí, dar um migué? falaram a mim, Ó, e o repórter sempre fecha essa pauta gastronômica porque comendo, clichê, né? Tem que botar um pedaço de frango. Que de delícia. carne, não tinha uma vai- comida cenográfica, nada não. Nada, pai. Ela tinha que comer aquilo dali. E Uma ó, moquequinha de banana porra, e eu salvava, não né? podia falar pro chefe que eu não gostava daquilo dali, porque ele era um chefe super renomado de um resort de lá, e o pessoal já tentava essa pauta com ele há um tempão, ele nunca tinha agenda, então eu não tinha como falar, ô nego, por que que vamos fazer algo que não seja isso? E eu combinei com o meu cinegrafista, que era um amor de pessoa comigo, o Wilton. Falei, Wilton, na hora que eu puxar o garfo, pai, você já foca no prato. Então ele abriu comigo uma tela aberta comigo, na hora que eu peguei o garfo, ele já foi baixando pro prato. Que aí eu nem Bela não coloquei. come mesmo. Não, Porque eu come. pensei que ela ia falar assim, não, dessa vez Eu vou abrir Não. mão. eu vou abrir mão e comer. Não, zero. Não desce, pai. É mesmo. Camarão, não consigo, eu não gosto da textura. E olha, quando eu tava grávida de Henry, ele me fez comer tudo que foi coisa de dendê e peixe. Eu comia que eu Dá desejava. vontade? Dava, Ave Nossa, que Maria. viagem. Oxe, comi pra zorra na minha Mas gravidez. depois. Não, hoje como nada, não como. É mesmo. Mas a única coisa que até na gravidez eu não comia era camarão, de jeito nenhum. E o prato era com camarão. Eu fiquei, Sim. gente, pelo amor de Seu Jesus, não comi de jeito nenhum. Ixi. Então na Copa ela não vai cobrir a seleção dos camarões, não. Que era um sonho meu de carreira, cobrir Copa do Sim. Mundo. É, É. tá faltando isso aí.
Né, quando eu era mais nova, eu A falava Copa é ano que vem. Pois é. Eu falava que meu sonho era cobrir uma Copa do Mundo e a última entrevista de CR7 ser minha. Olha aí. Mas o homem só tá adiando, né, o final da carreira. É, Não- quem não- sabe ele não vai vir pra Itacaré, tropeça cá em Fazer Itabuna e... é. Ô, CR7, acabou mesmo? Sim, acabou. Mari bateu na porta do céu, né? É. Escapou uma vez de ir pro céu. Conta aí, Mari, como é que foi aquela história Foi, homem do do gato céu, preto? que me deram como morta já Você? aqui. Ainda Gente, esqueci disso, Japão. Japão foi buscar. me arrepiei aqui agora. Foi É você? mesmo. Deixa eu pegar aqui. Foi mesmo, macho. Ó, Mas foi meu como Deus do isso? céu. Rapaz, eu trabalhava na agência. E aí, Lucas me sacaneou. Mentira, viu, Lucas? Eu queria muito ir pro festival de inverno, porque Caetano Veloso ia tocar. Sim. E eu me bebê. Eu falei, Lucas, tem como você me liberar a segunda do trabalho? Não tem, não, velho. Eu falei, pô, beleza. Fui pra Conquista, assisti o festival de inverno sexta, sábado e domingo. Segunda-feira, eu acordei 4 da manhã. Falei, vou pegar a estrada, vou partir. Oxe, deu 6 horas da manhã, pai. Dormi linda no volante. Oxi, dormi linda no volante. E aí eu fui pro acostamento, subi, invadi contramão, bati cerca, capotei 30 metros. Pega. Foi. E aí, no lugar que eu capotei, não pegava o sinal da minha operadora na época. Então, mas eu não sei como, tiraram foto do meu carro e mandaram. E aí saiu no vermelhinho. Jornalista Mari Barros sofre acidente na BR e tal. E morre. E me deram como morta. Rapaz. E eu, Bateu na porta. pô, Tinha muita famosa dívida fake nessa época, você? nenhuma. Graças a Deus, nenhuma. Então não valeria a pena você continuar morto. Nenhuma. Não, e o pior da loucura, minha irmã na época já morava fora, morava na Nova Zelândia. Ela ficou sabendo lá. Minha família de Recife ficou sabendo também. E todo mundo sem conseguir falar com você. Não, e eu liguei pra minha mãe na época ainda trabalhava, ela tava no caminho do trabalho, não me atendeu. Eu liguei do celular do moço que me ajudou. Aí daqui a pouco minha mãe tá recebendo ligação. Cadê Mariane? Mas ela, não, Mariane tá voltando de Conquista. Não, Mariane capotou o carro, morreu. Olha que agonia. Aí tu aqui falando pra todo mundo. É, Não, mole o negócio. Não, e o pior, que eu fiz uma reportagem do meu próprio acidente. Porque, Essa é inédita. Essa é. Essa vai dar um corte bom, viu? rapaz, foi porque é o seguinte. Eu só consegui pegar sinal no Wi-Fi da PRE, porque meu acidente foi perto de Tororó, que tem um posto ali da PRE. Uhum. Então, eu pedi o Wi-Fi e liguei. Quando eu liguei meu celular, meu filho, era um Moto G1 na época. O WhatsApp travou, era Facebook mais na época. O Facebook travou, eu não conseguia falar com ninguém. Eu falei, porra, todo mundo achando que eu morri. Vou fazer o seguinte. Engraçado, o povo acha que morreu e manda mensagem pro morto, né, Japão? Bem assim. Pior que eu recebi muita mensagem. Se fosse assim, pra confirmar, é Não, uma qual coisa, mas... sentido? Eu Ó, não Mariane sei. morreu. Deus te abençoe e tal. É igual o Também não pessoal... entendi. Rapidinho, entendi. Japão. É igual o pessoal que posta no Stories. A pessoa já morreu. Aí posta assim. Que Deus coloque Tenha. você. Porra, onde a pessoa foi? Tem Instagram, desgrama. Você tá escrevendo na internet como se fosse pra pessoa. Eu também não vejo sentido nisso. Sentido, vocês estão loucos. Loucos. Porra, velho, eu fico viajando com isso. Desculpa, é um desabafo, pode continuar. Eu percebi que você tava aguardando sair Um de retado, a você. pessoa escreve pro morto no Instagram. Tomar na cara da mãe. Inventei um palavrão aqui pra não xingar. Eu percebi. E aí eu falei, rapaz, eu perguntei para os policiais, falei, gente, tem como vocês me levarem de volta no meu acidente? Porque eu vou fazer uma reportagem do meu acidente, vou postar no meu Facebook, e a pessoa vai ver que eu não morri. E vão parar de me mandar mensagem. Olha o jornalismo, salvando outra vez. E eu fui, A serviço da verdade. voltei pro meu local do acidente, aí fiz com o meu Moto G1 bonitinho. E a foto da matéria era como? Você caída? Você mesmo... O carro pendurado. Era o carro pendurado no guincho. Era o carro pendurado no guincho. Falei, "Oi, gente, tudo bom? Estamos aqui na BR tal, por volta de 7h30 da Cuidado manhã. que o Japão pode achar essa matéria qualquer hora dessa aí. Não, menina, provavelmente ele vai achar. Talvez deixe até o meu vídeo que tem no YouTube. Eu tirei no Facebook, mas na época já tiraram no Facebook, jogaram no YouTube. E aí eu fiz uma reportagem do meu próprio acidente, joguei no meu Facebook na época, pra ninguém ver que eu não tava morta, tranquilizar todo mundo. E pronto, e aí foi isso que eu fiz. E aí você reviveu. Que viagem. Revivi. Rapaz, agora você vê o O que carro é. tinha nome. Pô. Tinha, era meu gato preto, era um ciúme da porra. Meu primeiro carro, gente, você é É doido. mesmo. Meu carro novinho tinha 8.000 quilômetros rodados. Tinha Só. um ano de vida, meu bichinho. E você E cochilou. faleceu. Vou fazer o quê? Hum. Um sono, o Lucas não me liberou, tinha que chegar no trabalho. Lucas, A culpa é de Lucas. É. A culpa é de Lucas, Lucas. no próximo podcast, não sei se você tá sabendo, é com você. A gente esclarecer isso é assim. A culpa é dele. E não, e o pior, que eu tava com um colega meu e ele dormiu o capotamento inteiro, velho. Peraí, você Tem outra capotou pessoa? com uma pessoa dentro do carro? Dentro do carro. Também fazia jornalismo, Emílio.
Ele voltou dormindo com o pé em cima do painel, eu dirigindo aqui de boa, tal. Rapaz, ele dormiu o capotamento inteiro. Quando o carro parou, eu falei, porra, matei o viado, velho. E agora? Porra, Crime lascou. ambiental. Aí é foda. Aí eu tirei o cinto dele assim, comecei a bater nele. Eu falei, viado. Amiga, Falei, viado, acorda, viado. Ele, Aí viu aquele só verde na frente, né? E quando a gente esperar, eu falei, calma, viado, vamos sair do carro que tá saindo fumaça, não quero morrer ele se queimada. machucou Não, ele só torceu o pé, porque tava dormindo com o pé pra cima. e a cutícula. E eu fiquei com o olho roxo, porque meu airbag não abriu, e quando o carro parou de capotar, eu bati a cara no volante, só. Só isso. Somente isso. E Peguei como o carro viagem da Não, porra. e o carro parou assim meio torto, então eu não conseguia abrir a minha porta. Aí eu tive que escalar pra sair pelo fundo, pelo porta-mala, rasguei minha mão todinha. Mas quando eu saí, tinha descendo tipo uns 15 homens. Não sei de onde surgiu tanta gente na vida pra ajudar. É, o pessoal, eu quero agradecer vocês que gostam de roubar o pertence das pessoas que capotam. Eu tô ligado, fica uma galera na pista aí só esperando. esperando, Eu tô ligado, É pô. verdade. Os caras é ligeiro, vacila. Não, aí tiveram que virar o carro pro viado conseguir sair. E, gente, ó, eu não acredito até hoje que ele dormiu o capotamento inteiro. E ele saiu plena. Foi pleníssimo, amor. No fim do dia não, no meio da tarde deu chilique, porque o pé dele tava inchado. E o seguro demorou pra mandar o táxi pra gente vir pra Itabuna. Aí quando ele deu chilique, recebeu. Eu falei, se eu soubesse, minha gente, ia mandar dar o chilique mais cedo. Olha só, Zé. Mas foi tranquilo, ninguém morreu, graças a Deus. Graças a E hoje a Deus. gente dá risada, né? Não, eu ri já desde o dia. Eu já saí do carro rindo, tanto que Rindo. o pessoal achou que eu tava em choque. Não, calma, você tá em choque. Eu falei, não, pô, é porque, né? Você capotou, saiu e depois veio buscar ele. Foi, eu saí Ah, primeiro. esqueci o viado, voltou. Eu saí, eu falei, deixa eu ver se eu consigo abrir a porta do viado aqui de fora. Eu não consegui. Aí o pessoal foi, desvirou o carro e conseguiu tirar ele. Ô, manda um abraço pra ele, agradece. Ô, gente, a Emílio tá viva aí até hoje. bicho. Tá Eu Olha pra acho, né? câmera Que e tem um fala tempo que eu com não falo. ele. Emílio, meu amigo, você passou por isso comigo. Nem passou, né? Que nem lembra de zorra nenhuma, dormiu. Ele dormiu. Dormiu, não passou apuro nenhum comigo. É verdade. Ele ia morrer Rapaz. dormindo. Teve Ó, um. não sei se já capotaram o carro. A primeira capotada é tensa, pai. É mesmo. Oxi! Eu invadi a contramão, ia bater de frente, eu tava de boa, não tava com medo em momento nenhum. Falei, se for pra eu ir, eu vou. Mas quando gira a primeira vez, nega, eu falo, agora eu embarco. É porque pode ser a última também, né? Eu falei, misericórdia. Aí foi a segunda, a terceira, eu falei, o negócio aí, cruzei os braços, falei, o negócio é esperar terminar de girar o carro pra ver, né, Terminar se pra vai ver. dar alguma coisa. Tá, terminou, saí de boa, tranquilamente. Olha aí, se você quer aprender como capotar com segurança, procura a Mari. Ela Com tá tranquilidade, sem medo. Arroba Mari sem Barros, né? medo, na tranquilidade. Se o Sem airbag não abrir, pânico, não não tem tem problema. Se você tiver problema. um olho, Braço. melhor ainda, né? E se tiver alguém pra salvar, Não, e o pior, eu capotei com a música de Gabriel Diniz, Paraquedas, velho. porra, velho. E ele já tinha morrido. Já tinha morrido, pô. Ele já tinha Cê- morrido. Corta pra mim, corta pra mim. Você sabe o que é que isso tem a ver? Absolutamente nada. Foi uma sucessão de coincidências. Não, tanto que meu pai resenhava demais, só botava essa música dentro do carro. Eu falei, velho, a gente vai Canta um capotar esse trechinho carro. dessa música aí. Rapaz, aquela quando eu anotei, já era. Caí de paraquedas. Aí, quando Seria eu muito vi, mais cômico se não fosse trágico, mas graças pô, a Deus não, todo é mundo... cômico, pô, é totalmente cômico. É Não totalmente teve cômico. só a perda do carro mesmo, de resto, a história pra contar, Só que fazendo rendeu. uma ressalva, esse camarada ele morreu de acidente de avião, não foi? Foi. Foi isso Foi mesmo. avião? Foi De avião, O pai. avião caiu, mano. Foi. Ixi, velho. Bateu o Coisa peso da séria. consciência, amigo. Porra, foi mal. Foi mal aí. Desculpa aí. É. Porra, então, Ai. quanta história, quanta Rapaz. Coisa agonia. maluca. meu amor. É. coisa. Eu tô impressionado, Zé. Eu também. Estamos falando com uma sobrevivente de um capotamento, Zé. Viu aí? De um capotamento de 30 metros, meu. Não é 30 coisa metros. pouca, É não. coisa que fez a reportagem do seu próprio acidente. Isso. Barril. É incrível isso aí, é incrível. Mari, Esse Japão não puxa, eu não ia lembrar disso, gente. De jeito nenhum. Japão é nosso SEDOC. Não, eu ia na Americanas, que eu ia comprar uns bombons daquele Caribe pra trazer pra ela, mas não Nossa. tive tempo. Olha aí, ela Senhora, eu gosta. amo, gente. Eu É tenho uma mesmo. tatuagem de banana, né? É mesmo. A câmera consegue pegar aqui, gente? Vai estar ao contrário, né? Consegue. Cadê? Vai Vira estar ao mais. Mostra pra contrário. essa que Pra tá qual? em frente a você. Ah, então. Aqui. Mas tá de lá. Aí. Aí. Eu Olha tenho uma ela aí. banana tatuada, então, né? Rapaz, Não é à coisa toa, pouca Não é coisa Que a pouca. gente gosta de um Caribe. É verdade. Mari, comunicação institucional. Você esteve em uma Sim. secretaria
transporte e trânsito da cidade de Itabuna. Sim, sim, sim. Fala pra gente um pouco desse passeio que você deu, as manhas, os macetes, como é estar na comunicação de um órgão que é tão criticado, que é tão Uhum. que não é tão facilmente Bem aceito, visto, assim, assim, bem né? visto, Não, foi o outro lado da comunicação, né? Porque antes eu era a imprensa em si. E ali era eu fazendo contato com a imprensa. Uhum. E você sabe, aqui em Itabuna, amor, tem acidente a todo momento. E tem acidente, é rádio, TV ligando. E aí, o que foi que aconteceu? Às vezes, nossa, nem chegou a comunicação, nem fazem, nem denunciam lá pra No caso, CETRAN, nem então, era chamam. assessoria de imprensa. Isso, era assessoria de imprensa, né? Eu trabalhava como assessora de comunicação da CETRAN. E muitas das vezes o acidente acontecia, chegava na imprensa, mas não chegavam pro órgão. E eu acho que Uhum. esse era o grande problema da gente, porque o pessoal queria saber a informação, mas muita gente, né, com algum inadimplência no veículo, ou então com o próprio motorista, o condutor, não tinha ali a CNH, não chamava o pessoal, então a gente não tinha como repassar a notícia. A gente sabe que o órgão oficial para poder falar sobre isso é a CETRAN. Então a gente tinha essas amarras assim muito grandes e claro que algumas competências que o pessoal acha que é da secretaria que não é da infraestrutura, urbanismo, colocava na culpa da pasta também. E eu ficava muito chateada, porque infelizmente aqui na região a gente tem muito jornalista formado por si só, mas não tem a formação, né? Uhum. E acho que na verdade a comunicação sofre muito com isso. Tem muita gente que se auto-intitula como jornalista, como comunicador, mas tem uma escolazinha que a gente tem que passar antes para não passar. cometer umas gafas e umas barrigadas aí que infelizmente o pessoal daqui comete muito. Então, eu ficava muito chateada com o pessoal que tinha o mesmo título que o meu de jornalista, mas que Não tinha ética. não é nem que não tinha ética, mas que não tinha o conhecimento específico. Um exemplo, uma vez uma radialista queria que a CETRAN respondesse pelos buracos na rua. Faz Sem- todo sentido. Quero mandar um abraço Tudo para igual, você que tudo falou certo. isso. Você realmente tem toda a Entendeu? razão. É É, culpa do CETRAN, realmente. sabe, coisa assim que eu não digo nem expertise da área da comunicação e jornalismo, né, de apurar de quem é que, daquela competência, daquela situação, mas um pouquinho de lógica. Então, imagine, às vezes eu ia acompanhar o secretário nas entrevistas, principalmente de rádio, que é o que aqui em Itabuna ainda é muito forte, que o pessoal tá ali vivo, assíduo, e o pessoal não queria saber se era competência da pasta ou não, jogava a bomba e o secretário tinha que Resolva. responder, resolva, e se falasse que não era da competência, então você não sabe resolver. Era algo assim bem maluco. E Mari, acaba ficando uma secretária, botando uma secretaria Contra contra a outra, outra. mais ou Ah, menos. claro, pai. Se não é da minha competência, eu vou É jogar de de quem é. quem? Oxe, É de esqueça. De quem o fulano. pai, esse filho é de quem? Ou Vamos É. seja, procurar o essa pai, aí né? dentro da comunicação interna. Com certeza tem. Tem, até porque a gente não vai receber BO que não é nosso. Então a gente vai colocar cada um na sua casinha, mas claro que também, como é todo mundo do mesmo grupo, né, que a gente está falando de prefeitura, são setores dentro do mesmo órgão, a gente não vai sujar, não vai denegrir a imagem, mas vai falar, ó, essa competência aqui eu não posso responder, você tem que procurar tal órgão, que eu só vou até aqui. Mas eu acho que eu desempenhei um ótimo trabalho na secretaria, porque é isso, né? A CETRAN ela já é vista como com maus olhos aqui na região. E a gente conseguiu fazer um trabalho muito forte na rede social. Na época, a gente fez um perfil do zero e eu deixei um perfil engajado organicamente. A gente nunca foi patrocinado, acho que quase 5.000 pessoas ali engajadas. A gente fazia programetes para poder explicar até mesmo a conduta de um agente de trânsito, por que que ele estava ali, por que que não estava, a questão das infrações. Porque se a gente for parar para. Educando, né? Educando, exatamente. A gente fazia um trabalho muito forte de educação no trânsito. Porque se você for ver, toda infração de trânsito é baseada na segurança. Não é algo fora do comum. Pô, se eu tô exigindo que você use um capacete para sua segurança, nego, para quando você cair, você não ficar ali com o miolo no chão. Se eu tô exigindo que você use o cinto de segurança, é sempre para segurança. Sabe? Claro que tem algumas taxações, né, de veículos que daí não é competência municipal, é competência estadual. Mas a maioria dos tratores de trânsito é tudo para segurança. Então, fazer com que o pessoal entendesse que a gente estava, na verdade, resguardando a vida daquela pessoa ali, não querendo, né, ganhar, como o pessoal tem essa fama aqui em Itabuna, era algo muito difícil, claro, principalmente quando a gente ia pra rua fazer blitz educativa. Tinha pessoas que elogiavam, claro, achava muito massa o trabalho, mas a gente ficava, pô, me parou, tô perdendo meu tempo aqui por isso, o que que eu... Isso não resolve nada. Eu acho massa a morte, quando eles colocam a morte assim no meio da Eu rua. também A acho. gente Para, tinha, Também acho. a gente tinha esse personagem. Na verdade, a gente não tem o senso de coletividade. A gente Sim. acha que é o meu carro, é a minha vez de passar, é eu que tô com pressa. Só que trânsito não é isso. Trânsito é Não. eu parar para alguém passar, eu tô contribuindo para. Toda vez que eu vou ali, por exemplo, Zé, na Rufo Galvão, Nações Unidas, Sim. que tem as transversais que os Sim. carros pedem passagem,
e fica aquela fila de carros, eu fiquei pensando, gente, se cada um deixasse um carro passar nas transversais, Já não agilizava. parava. Não parava, porque um deixa, o outro deixa, mas não. O cara cola logo e, rapaz, é uma falta de educação. Educação mesmo, né? É, falta de educação educação. mesmo aqui. E também a gente a gente tem uma cidade que não tem mobilidade urbana, né? Isso acaba pegando muito na gente também. Uhum. Dificulta muito de ter um trânsito mais legal, mais fluido. A gente vê que a Secretaria tenta organizar, né, de algumas formas, várias vias já foram fechadas, a gente tem novos fluxos aí na cidade, mas infelizmente, se a gente não tem um condutor educado, não tem como ajudar muito, não. Uhum. Você falou em via que foi fechada, a gente até abriu um parêntese aqui. Fizeram ali na Paulino Vieira, bicho. Fecharam a Paulino Vieira, agora é só Foi. pedestre. Tá um inferno aquilo ali. E Verdade. agora? Porque tinha que ter Rapaz. feito aquilo ali e ter um estudo para melhorar o fluxo, porque aí agora o Tá fluxo tudo todo travado ali, né? trava, pô. Alguns. Melhorou de um lado, né, que foi bom ali, eu acho que foi bom para Os o comércio, comerciantes. né? Mas a mobilidade ali ficou travada. É, Você não- vai horário de pica ali, pô, você Não, passa raiva. terrível. Não só isso, né, Zé? Existem praças que estão sendo tomadas por bares e que à noite as crianças não vão poder brincar nessas praças que foram construídas, porque em frente fica um bar, o bar é minúsculo, a calçada é 2 palmos e em frente ele coloca 200 cadeiras. Então, assim, a praça foi feita por bar, né? Uma coisa que em Itabuna é muito crítico também é a questão das calçadas. Sim. Eu não vou comprar um carrinho de bebê para minha filha porque eu não tenho onde passar, velho. A uma mais alta que a outra é ladeirada, a outra é 5 Da metros mesma acima forma do... para os cadeirantes. A né? acessibilidade. Cadeirante Acessibilidade, também, né, acessibilidade. Eu só usava carrinho de R no shopping, na rua, Não tem condições. Eu não sem vou, condições. não tem condição. Então, é um problema que também atinge outras Sim. cidades, o Brasil, mas a gente também não pode ficar se escorando nisso. Vem cá, o É. nosso aqui, a gente tem que resolver como, Procurar uma solução. procurar solução, né? E esse é o espaço também pra gente fazer uma cobrança, né, Zé? Sim, com certeza. Você vai aqui pertinho, pô. Eu tô indo sempre ali em Conquista. Você bota o pé na faixa, É. o carro lá do outro lado, o cara ali veio. Já para. Aqui você tem que pedir um. Pelo amor Aqui de leva uma bandeira, Deus. É. leva uma bandeira grande, branca. Andar com aquelas E olha armas. lá. Aquelas Isso. armas de Airsoft. de airsoft. O cara bota. Mirar já Isso. pro cara. E aqui, se não parar, os palavrões, né? Normal. Coisa ainda- coisa pouca. Coisa pouca. Mas a gente tem a má educação dos condutores, também tem a má educação do pedestre. Sim. Que a gente Uhum. vê muita gente atravessando em local. Rapaz, quando eu vou na rotatória de São Caetano, que eu vejo ele querendo atravessar ali, eu fico, minha gente, qual é o sentido, pô, de querer atravessar ali? Tem um detalhe aí. É que a gente, quando fala isso também, a gente compreende que é Itabuna, né? Sim. Sim. Mas a gente não lembra que a microrregião toda circula aqui dentro. Sim. E que essa educação que a gente despeja aqui, as pessoas de fora não consomem. Sim. E aí vem com os costumes da sua cidade. Eu tenho um vizinho mesmo que ele estaciona o carro praticamente no meio da rua. Então, assim, porque o costume da zona rural, tal, beleza. Que estaciona na fazenda dele. Quando o né? cara bota na porta da garagem, você faz o quê? Aí, Rapaz, eu já vou Vai tive arrumar estresse com isso, confusão com o velho. vizinho. Eu já fechei minha roupa por causa disso já. E eu trabalhava na Cetran na época, eu falei, eu quero ver quem vai Quero arrancar confusão ver. comigo. Não, Olha, a galera não respeita, não, bicho. não, é sem condição. E o pior, porque lá em casa é uma rampa que o Pereira fez abençoado deste tamanho, meu irmão, que parecendo que é caminhão. Eu falo, gente, não é possível que alguém ache que é um cadeirante imenso que tem aqui pra subir, porque não tem condição. uma rampona. Tem a rampona, tem identificando. Não é uma escorregadeira, não? Pô, deveria E o cara ter, ainda a bota no galera carro lá. Bota, pô. E se eu falo pra tirar, ainda acha ruim. Acha ruim. Acha ruim. Tem, É lá rapidinho. tem lá o proibido de estacionar. Tem o proibido de estacionar, tem a guia rebaixada que caracteriza como garagem, mas ainda assim é tipo, é rapidinho, eu vou ali rapidinho. Entendi. Aí pega uma faca, rapidinho cortar o pneu aqui. Rapidinho, pronto. Vou Ô, fazer que- calma, não existia vou fazer- violência. Isso é confusento. eu fazer que nem um cara que viralizou esses dias aí. O cara foi tirar o carro da garagem e ele saiu rebocando um de lá. de Rapaz, dentro. eu vi, velho. Você viu isso aí? Ou eu vi. É meu ignorância, né, velho? Ah, mas- mas dá vontade de fazer Oxe, se aquilo. dá meu vontade. carro fosse alto, eu fazia igual. É porque Dá meu carro é vontade. baixo. Dá Dá Mas dá super vontade. De vez em quando eu fazer passo isso. essa raiva aí. Você passou recentemente Esse aí. dia eu passei, o cara não queria estar na razão. Eu falei, vamos chamar o Setan que a gente resolve. Aí ele, rapidinho, ele foi Ah, no embora. instante ele sai, né? Ah, Brincadeira? o nego não é doido todo. Pra um doido tem um doido e meio. Sei. Mari, aí depois desse período você foi mamãe, né? Fui mamãe. É A maior o loucura que eu já aí, fiz na minha experiência. vida.
Eu não sabia, velho. Ah, olha, Não, tá Japão vendo nem aí? sabia. Ah, tá Tem pensando que quantos você anos sabe do de pequeno? tudo, 1 Japão? ano e 8 meses. Aí, 1 ano e 8 Um meses. ano Só e porque 8 você meses. sabe o doce preferido dela, É, que eu Japão? quase embarquei, Isso, etc, Japão. meu querido. Que ela salvou Tem um mais colega, coisas. salvou um patriota Oxe, nosso, mas foi muito engraçado esse dia, viu, meu Senhor Jesus. Aí virei mamãe. virou E mamãe. aí virei mamãe 100%, até porque na época eu tive uma época assim bem ruim, pessoal, né? Eu sofria violência doméstica com o genitor dele. Então eu tive que ficar exclusa de tudo. Eu vivia ali a maternidade 100% do jeito que dava pra viver. E é a coisa mais maluca que eu já fiz na minha vida. Inclusive, o único podcast que eu participei foi, acho que 2 anos antes da maternidade. E era eu falando: não, jamais vou ser mãe, não me vejo nunca parando Aí minha a vida vida vem. pra cuidar de alguém. Aquele meme, gente, É. do pica-pau passando pano, porque É. virei e fiquei assim. Tem um ditado pra isso. Qual que é? Língua falou. Ah. Corpo paga, né? Como é? Língua fala e corpo paga? É um pouquinho mais esculhambado que isso. Ah. Um tipinho. Porra, essa daí eu não sei não. Depois a gente lhe conta fora do Depois, ar. né? Depois. Tá. E aí eu vivi a maternidade imersa por 8 meses, que foi quando eu voltei a trabalhar. Voltei atuando na minha área na comunicação na prefeitura de Ilhéus, era jornalista e repórter de lá. Mas assim, a maternidade foi a coisa mais maluca que eu já fiz na minha vida, que eu faço até hoje, né? Porque uma vez, mãe, amor, não tem como Não desfazer. dorme mais, mãe não dorme, né? Minha mulher não Rapaz, dorme, não. É Ela. porque, nego, eu tô aqui com 3 quilos de maquiagem na cara, senão você ia ver minha olheira no chão, no subsolo da terra. Não tem condição. Dormir, aqui, sono não é aqui é mais o papai mesmo. agora, sabe que não existe. É uma dedicação assim que eu fico pensando, viu? Como é que as pessoas normais conseguem fazer as atividades laborais Zorra. e dedicar? Porque criança, ela não quer o brinquedo Ela mais quer caro, atenção. ela quer o Não, ela seu quer tempo, você. Ela quer atenção. ela quer atenção, ela quer, né? Você precisa gastar seu tempo, cuidado, vocês é. são pais, vocês sabem, eu tô chegando agora, né? Mas você já sabe, você é um pai participativo e eu Uhum. acho que os meninos aqui já têm crianças mais velhas, a gente tem o nosso novinho, mas eu Isso. acho que a parte mais desafiadora é realmente esse início de vida. Sim. É Porque muito dependente, né? É desafiador. 100% independente, pô. 100%. E eu que tava sozinha, ainda passando por uma situação de violência, assim, eu dormia, Henry tinha 7 dias, eu dormia no sofá da minha casa com o Henry, pô. Nossa, isso é muito delicado, né? Você, Não, sim. só para explicar, contextualizar aqui pro pessoal, todo entrevistado a gente pede para mandar o release Um e tal. briefingzinho. E aí um briefing, aí Mari, quando ela enviou dela, ela também colocou essa parte da violência doméstica e tal. Então, para deixar claro que não é a Sim. gente que tá Não, é coisando, algo mas público, é algo que eu tornei público até quando eu consegui sair da violência, porque é algo que tem que ser reportado, porque infelizmente a gente sempre conhece uma mulher que sofreu por isso, mas nunca conhece o agressor. Então essa conta não fecha. A gente conhece mulher que apanhou o tempo inteiro, mas não conhece quem bateu, minha gente. Uai, tá sendo apanhada de quem? Pelo Espírito Santo? É uma entidade que bate. Então eu tornei a público até para eu conseguir realmente sair dessa dominação que eu passava e voltar também a aparecer na minha área, porque eu fiquei quase 2 anos reclusa, ninguém escutava falar do meu nome, eu não trabalhava em local nenhum, então foi uma forma de eu conseguir denunciar e respirar tudo aquilo que eu passava, e também de falar, olha, essa menina ainda tá por aqui. Tanto que quando minha matéria, eu dei uma reportagem sobre isso, né? Minha manchete na época foi: jornalista foi agredida antes, durante e depois da gravidez. E eu lembro que quando essa matéria foi ao ar, dezenas de mulheres vieram falar comigo. Gente que também, assim como ninguém imaginava que eu tinha passado por isso, porque eu, calejada, só lidava com homem, sempre fui independente. Quando veio isso a público, o pessoal, não, mas Mariane passou por isso, não faz sentido, não encaixa. porque você era Mistura empoderada, de pernambucano você era com empoderada, não, É uma provavelmente vitamina pesada, né? não seria vítima, Não né? seria, de jeito Não nenhum. seria uma vítima comum, né? Vamos dizer assim. Sim, Comumente sim. as mulheres são. Sim. E de repente as pessoas se viram chocadas com sua Porque história. o pessoal imagina que violência doméstica é aquela pessoa ali, né, desfavorecida, que não tem uma instrução profissional, que não tem renda, que ela vai ser presa ali pelo companheiro justamente pela questão financeira ou outra coisa, mas eu que sustentava, eu fui totalmente pega pela questão emocional, psicológica mesmo. Isso sem falar, Mari, desculpa, só para Não, fazer fica um à parêntese, é o vontade. seguinte, que a violência, ela começa justamente com você não pode fazer isso, não pode Sim. vestir tal roupa, não gostei, me explique isso aqui. Psicológica, né? Totalmente. E eu não podia ter rede social na época, eu não podia nem falar com minha mãe.
Sabe que eu não poder falar com ninguém? Com 10 dias que eu ganhei Henry, eu tive que pedir pra minha mãe, minha Dinda, que era quem tava me ajudando a cuidar, porque eu tive cesárea, então quem tem cesárea não consegue fazer nada, a gente sabe que é 45 dias ali bem complicado de recuperação. Tive que pedir pra ela saírem da minha casa porque ele não queria, porque minha família tava percebendo que tinha alguma coisa de errado ali. Claro. Então, e eu só consegui sair quando a violência começou a partir pra Henry. Vocês são pais, gente. Vocês imaginam pegando o filho de vocês com 2 meses, tacando debaixo de uma água fria e batendo no pé do menino com 2 meses de vida? Então, quando eu vi que a violência partiu pro meu filho, eu falei, rapaz, eu me lasco todinha, mas meu filho não. E aí foi um dia que eu esperei ele entrar no banho, peguei a chave do meu carro, porque ele ficava com o meu carro também. Peguei a chave do meu carro, peguei meu filho, entrei no carro e fui embora, e nunca mais voltei. E, coincidentemente, minha irmã achou que eu tava em questão de depressão pós-parto, porque ninguém sabia o que eu tava passando. Ela largou tudo na Austrália e veio ficar comigo. E aí, quando eu fui conversar com ela, eu falei, olha, então, eu tô passando por isso e isso. Ela abandonou tudo, ficou 3 meses aqui no Brasil, cuidando de mim, de Henry, e me dando o maior suporte do mundo. Foi ela que me deu Como é o nome força da sua pra... irmã? Tayane, né, Tayane, um beijo, Aparecida. Tayane. É, gigante ela, viu? É Gigantona. verdade. E aí, foi quando eu consegui me reerguer, assim. Voltei, consegui denunciar, fiz a matéria, consegui a questão da Medida medida protetiva, tudo certinho. Consegui a guarda no lateral, que é minha até hoje, né? Não tem convivência nenhuma com a criança, até porque não tem como agregar. Eu tinha todas as provas, tinha vídeo de eu com 5 dias, de 7 dias de vida, tipo, jogando o carro em cima de mim no play do prédio, no estacionamento do prédio. Então eu tinha tudo embasado para poder deixar tudo amarrado para eu conseguir, justamente para que de nenhum jeito ele tivesse mais acesso ao meu filho. Então, assim, a maternidade foi algo bem maluco. Eu sempre me senti, assim, muito forte por tudo que eu sempre passei, por sempre estar inserida em meio masculino, que, querendo ou não, a gente tem que ser um pouquinho mais forte. O Japão falou aí, o meu sangue pernambucano me ajuda muito nisso, que a gente consegue aumentar um pouquinho mais o tom de voz quando surge alguma coisa. Mas a maternidade me mostrou que, na verdade, eu não era forte zorra nenhuma. Foi a partir que eu virei mãe que as coisas mudaram eu posso passar pela pior coisa do mundo, mas meu filho nunca na vida. E aí foi quando partiu pra ele que eu falei, não, meu querido, comigo já tinha normalizado a situação, mas com ele, falei, mas nunca na vida que você faz isso com meu filho. Aí simplesmente peguei meu carro, entrei, saí, nunca mais voltei, tô aqui até hoje. E que bom que você tá viva para contar essa Sim, história para claro. outras mulheres que vão te assistir e que vão dizer, olha, se ela conseguiu, eu também vou conseguir. Sim, e o mais maluco foi que no início do ano que eu comecei a sofrer violência doméstica, eu trabalhava ainda em Porto Seguro, e Uhum. minha primeira matéria no dia 1º de janeiro foi um feminicídio de uma jornalista. Era como se já tivesse alguns. Eu acredito nisso, né, gente, de sinais. Eu acho que nada é por Claro, acaso nessa você vida. capotou o carro ouvindo Gabriel Diniz dizendo paraquedas. Porra, Não, é, meu querido, ainda bem que eu não tô entendeu? de branco, eu tô de preto para evitar coincidência com você. E ó, o seu suporte é branco também. Ave Maria, não. Pensei Viu? que você ia falar outra coisa, ia falar, zorra, peraí, Não, pai. não, tô falando das coincidências que movem o mundo. Não, pra mim nada é coincidência, eu acredito em tudo. Então, foi bem maluco, porque eu era a pessoa que levava a notícia de feminicídio, de violência doméstica. Eu nunca me imaginei sendo personagem, de fato, daquela história. E eu acabei sendo, e foi o que chocou, assim, muita gente quando eu tornei isso público. E eu também até entender que eu era a vítima daquela história, né? Porque eu acho que o que acontece muito com as mulheres que acabam passando por isso é a vergonha, né? Ninguém quer falar, "Ó, então, gente, eu passei por isso e isso." Porque acaba apontando o dedo pra gente, não é pro Com agressor. certeza, e gera dúvida. Será que ela tá falando a verdade? É. Será que não tá usando a lei a favor? Porque também Sim, sim, tem tem os esses outros casos, casos, tem o outro né? lado da moeda que acontece Claro, também. eu Sim. conheço mesmo um caso, mesmo um vizinho meu que eles estavam bebendo, ele e a mulher e tal. A mulher entrou, fechou o portão e trancou. Ele botou a mão no cadeado assim para ver se estava fechado. Quando ele olhou, que demorou um tempo assim, ele esperando abrir o cadeado, o carro da polícia estava na porta já, pedindo para ele acompanhar ele, mas eu fiz o quê? Ela tinha dito que ele tinha agredido. Eu na porta, que eu gosto de uma fofoca também, você. E aí eu Não boto diga. a cara assim pra ver. A eu vi gente tudo. chama de pescoço esse Isso. tipo de É a câmera de segurança. Mas se não fosse eu, ele tava lascado. Morto, Porque ficou eu aí. falei, epa, eu pescocei, não foi isso e tal. Então, assim, agradeço os fofoqueiros de plantão. Vocês têm que ir pra porta mesmo, porque numa situação Tem dessa. que verificar Tem tudo. testemunha, protege, pô. É as câmeras de segurança. Mas é o que rola. E é isso, né? Desmistificar, porque você que tem a situação de vítima, você é a vítima, então não tem que ter vergonha de nada. E, inclusive, eu cheguei a ser acompanhada pela patrulha Guardiã Maria da Penha, Sim. tal, e eu achava muito engraçado, porque
eles sempre chegavam com cuidado, né? Com, Uhum. eita, tô indo falar com uma pessoa violentada, então eu tenho que ter todo o tato do mundo. E eu conversava com eles como eu tô conversando aqui com vocês. Uhum. Então eles tomavam meio que esse choque de, rapaz, será que é isso mesmo que essa menina passou? Tá Não... muito Tá muito calma. Tá muito tranquila, natural, né? né? Muito tranquilo. Tá muito ok. Mas eu tenho isso. Japão mesmo, conheci na época do acidente. Eu não fiquei na merda em nenhum momento. E eu Não. tenho isso. Eu não Isso é bom, velho. consigo Trocou o gato preto por um gato pro branco. gato branco. E aí, meu amor, vida que segue. foi. É, gato preto não dá azar, me deu. Nunca mais na minha vida. Hoje, não quero saber. E eu tenho isso. Eu não consigo ficar triste e ficar remoendo isso, sabe? E caramba, minha vida acabou com ela. Disse, não, pô, deu merda aqui. Vamos lá, como é que eu posso fazer pra agora não dar mais merda? E foi o que eu fiz. Mas claro que eu consegui isso porque eu tive minha mãe, que é super. Ave Maria, misericórdia. Acho que todo mundo, inclusive, deve ter sido aluna dela. Era professora de Como é o nome matemática do dela? SISO, Edilene Cardoso. Acho que a Hum, galera toda foi aluno dela muita nessa gente, muita época. gente. E minha irmã, que largou tudo lá na casa, abandonou esposa, abandonou trabalho, abandonou tudo e veio quer ficar comigo com o Henry. E Isso se é eu tô, massa. E eu acho que quando o Henry tiver maiorzinho, eu acho que ele vai ter a oportunidade de agradecer muito a você, porque tudo isso foi por ele, né? e é o único medo que eu tenho na maternidade é isso, sabia? De quando ele crescer e ir pra adolescência, vocês aí, né, que tem já filhos nessa época, de virar e falar assim, eu quero ficar com meu genitor. Rapaz, velho. Eu acho que esse é meu único medo da maternidade. Eu não tenho medo de continuar ficando sem dormir, dos perrengues, dele ficar doente, de nada. Eu tenho medo dessa ingratidão de o outro lado conseguir reverter a história, sabe? Por mais que eu Não. tenha. Mas não acontece assim, não. Eu não Ó, sei, gente, eu o tenho que um você cagaço disso. fez foi quebrar o ciclo da violência. Sim, Porque se ele ficasse nesse ambiente, ele ia viver e ia sim, claro. crescer uma criança violenta. Sim. E esse ciclo ele precisa ser quebrado. Então você foi sensacional nisso. Sou uma leoa. Uma leoa, Torcedora mano. do Uma esporte, gatinha do miau. Bahia e Tem um do miau. Flamengo. Parabéns, você conseguiu quebrar esse ciclo. Não Sim. importa se tardiamente ou se foi precoce, não importa. O importante é quebrar esse ciclo e tal, e que muitas mulheres se inspirem na sua história, né? Sim. Não na história do capotamento, viu, gente? Não, pelo amor de Deus, gente. Isso aí, Mas principalmente com o cruzar os viado do braços. lado, deixa isso pra lá. Não, deixa isso, não Mari, faz. então, aí hoje você trabalha como jornalista freelancer. Isso. Onde a gente encontra a Mari hoje? Eu acho que o de encontro mesmo 100% é no Ilhéus Eventos, que eu tenho uma parceria com eles, Sim. né? E aí eu tô fazendo cobertura para eles, mas trabalho também prestando assessoria política para algumas pessoas da região. Assessoria também de comunicação, né? Eu dou algumas consultorias de imagem de rede social, como se portar Ixi, tô online. precisando, viu, Zé? Tá precisando? Eu tô. O media training, assim, rapidinho? Isso, media training, tudo. Tô precisando. Tá nada, você dá aula, macho. Para com isso. Mas eu gosto de ser despojado mesmo. Mas se Mas é a melhor precisar coisa. incorporar um jornalista, boa noite, Mari. Tudo bem? É um prazer ter você A aqui. voz, a voz, a voz. Beleza. Mas é isso, que a gente sabe que comunicação é uma área muito vasta, né? E Claro. eu tenho o MBA em jornalismo esportivo, mas também tenho em gestão estratégica de publicidade e propaganda, que é Uhum. mais voltado para essa área da rede social, que eu sempre gostei. Então eu acabo fazendo um pouquinho de tudo. É jornalismo, é assessoria, é a questão da rede social, é consultoria para alguém, é arrumar alguém para poder gravar um vídeo, é roteirizar um vídeo, fazer a produção de alguma coisa. E a gente se vira de tudo que é jeito. Massa. Isso é fantástico, porque a gente já fala isso em alguns episódios, né? Quem é da comunicação É. tem vários tentáculos, né, Zé? Que nem aquele Bombril Mil Utilidades. 1001 utilidades. Coisa boa. Mari, como é que tá hoje o planejamento? Ah, tá. Uma pergunta que eu sempre faço aqui. Você falou que é muito boa em texto, Sim. né? Como você vê e o que você utiliza de inteligência artificial hoje, com esse advento? Você vai beber um pouquinho ali para ver como é? Ou segue fazendo seus textos? Como é que funciona? Eu nunca abri o chat GPT na minha vida. É mesmo? Nunca. Nunca na minha Por vida. qual motivo? Porque eu nunca precisei. Ah, Eu nunca precisei. Eu sempre, não, sei lá, eu nunca sim, precisei. sim. A gente trabalhou junto numa campanha que, claro que não tinha tanta produção textual assim, né? Mas Sim. de produção de pauta, apuração, nananana.
mas nunca precisei. Eu vim da época que a gente sabe que monografia tinha que ser feita monografia, meu amor. Era lendo que ser livro, feita. corrigindo, Escrever. E a evolução da monografia foi escrevendo. quando começou a entrar gente lá vendendo, aí o pessoal comprava. Nossa, eu quase vendi monografia. É, Não, rapaz, eu teve uma quase onda, Japão, vendi. na Unime. Era um dinheiro bom, não, Era o povo, pô. era, pô. Era uns 300 conto na época, e Oxi. na época 300 conto era dinheiro, meu 300 filho. conto comprava um airbag novo. ChatGPT Um acabou. Que airbag funcionasse, né? que Se funcionasse. funcionasse, não tinha me dado olho roxo. É. Mas nunca usei nem nada da inteligência artificial, assim. Até mesmo quando eu voltei a trabalhar, que eu era jornalista e repórter da Prefeitura de Ilhéus, eu que produzia os textos, nunca utilizei. Eu acho que o máximo que eu utilizo da Da inteligência artificial é aquele sinônimo, né? Que como a gente está em texto e às vezes a gente tem alguns vícios de linguagem, tipo, Uhum. portanto, contudo, é sinônimo para portanto, sinônimo para Sim. Fazer uma contudo. correçãozinha ali, É, né? só para achar outra opção para não ficar Uhum. aquela palavra tão massiva no texto. Acho que isso é o Uhum. máximo que eu já fiz nas minhas produções Sabe, me deu textuais. vontade de fazer um desafio agora com o Mari. Eu Será vou que dar ela uma topa? dica Eu- do uso do chat GPT. Use ele como o Google. Faça as perguntas, porque ele vai te dar respostas mais certeiras do que aquela lista enorme do Sim, do Google. Google. É. É, Então, para como fazer. fonte, né? Não como Uma um produção em funcionário si, Não que vai como né? produzir o funcionário. texto. Sim. E aí, Zé, vamos fazer um desafio. Desafio, É, manda. abre o chat GPT para ela, Zé. E ela vai pedir. Eita. Aqui é assim, viu, viu, Mari? Vá, O Zé usa o jogue. DeepSeek. Eu queria que você não É, só eu tô pedisse dando a ele ele para também. fazer uma matéria que você imagina que você faria Hã, também Sim. e fizesse uma crítica ao texto que ele lhe apresentar. Tá, ok. E aí? Vamos. Tava mesmo? Topo. Já tá aqui, ó. Já tá na tela! Jesus, Cronômetro! amigo Cristo. Valendo! Brincadeira, não tem cronômetro. Produza um... Eu falo, bota texto mesmo ou matéria? Um texto, né? Faça o briefing para O ele. que você Produza um texto pede a ele para ser sobre curto, viu? Que a gente. podcast apresentado por... Ó, Ó, tá botando, produz um texto sobre um podcast apresentado por 3 homens, sim. mais um convidado diferente por cada episódio. Tá pedindo bem, hein, Zé? E monte o quê? Pra quem nunca usou, hein, Zé? Produz É. um texto... Gente, eu nunca usei, juro pelo meu filho. Produz um texto sobre um A podcast gente apresentado por acredita, 3 pô. homens. Calma, velho. A gente Mais acredita. um convidado diferente por cada episódio. E um breve roteiro. Um breve roteiro. Vamos lá. Pronto. O segredo é que você vai pedir. Saber Você pedir. vai pedir. Tudo nessa vida é saber pedir, pai. Quem não chora não mama, É nego. verdade, é verdade. Então, tá, Ele mandou criou um o texto? texto. Criou. Agora escreve aí, no final, falar assim, transforme esse texto no Sim. estilo textual de Duda Mendonça. Estilo. Vai dar Estilo. certo, hein? E para Vamos você que lá. está acompanhando, a Mari está usando o chat GPT pela primeira Primeira vez. vez. Então, a partir de hoje, os podcasts que ela frequentar não vai poder mais dizer que nunca usou na vida É. dela. A minha intenção era essa, viu, Zé? Acabou. Acabar com esse negócio de nunca usei. Ó só. Eles deram um nome aqui de quarta dose, um papo que vai além da conta. Tem coisa que só melhora quando é compartilhada. Cerveja, risada e opinião. Toda semana, 3 caras se juntam para conversar sobre o que tá pegando no mundo e, claro, trazer um convidado diferente para esquentar o papo. Aqui ninguém precisa concordar com ninguém. O negócio é falar o que pensa, ouvir o que o outro tem para dizer e, no meio do caminho, descobrir alguma verdade. Ou, pelo menos, umas boas histórias. Pode ser artista, político, empresário, brother da quebrada ou figuraça do Twitter. Se tem história boa, tem lugar na mesa. É bate-papo raiz com a ideia afiada, humor sem frescura e aquele clima de quarta dose no copo, quando o papo tá bom demais pra acabar. Gente, muito bom isso aqui. Aí. E aí, aplausos! Eu tô chocada. E tem o roteiro aqui embaixo. Ô, Mari, Tem a minutagem, pô. Pois é, Tem a esse é o chefe. minutagem. Esse é o melhor funcionário que você É. pode contratar. Esse. Rapaz, vem cá, e professor, como é que vai pra descobrir o que é IA e o que não é hoje em dia? Agora lascou. Porque quando tava no Google, o professor botava entre aspas uma frase lá E e a- Já achava. descobria. Esse É. é plágio. agora. e quando você vai Ah, eu tô desenvolvendo a conversa, passada. quando você vai desenvolvendo a conversa, ele vai aprendendo com É. esse prompt. É. Então, Você pode pedir os a ele. próximos textos
nessa conversa específica Meu vão ficar melhores Deus. Você ainda. pode chegar e botar mais curto. Aí ele vai fazer mais curto. Você Gente, e a fala, inclua outra pontuação palavra. tudo certinho. Ah, isso aí com certeza. Nossa Trabalha certinho, pô. Aí Esse trabalha funcionário é o melhor certo. funcionário. E aí, você gostou? Como foi sua experiência? Não, eu tô chocada. Faz assim agora. Escreve assim, ó. Ah, Produz um cronograma de postagens para uma repórter esportiva. meu Deus, tô De postagem para a repórter esportiva chocada. durante a semana. E aí você vai ver. E o pior é que isso aqui dá pra usar na vida pessoal, né, velho? Fazer texto romântico e azul. Dá. Posso Rapaz, fazer um eu vou poema? eu vou jogar o texto que meu noivo fez pra mim. Dá pra Talvez- descobrir, velho? Eu acho que Tá não. muito bonito Não, não o dá texto. não. Tá muito não. bonito? Pô, tá, velho. Como é o nome dele? Arthur. Posso falar para Arthur aqui, Japão? Rapaz. Arthur, a gente fez a brincadeira. Rapaz. E eu vi que tinha um chat Atirou no GPT, que Ninguém viu, velho. sabia de acertou no você. que viu. Arthur, você Não. trapaceou. Arthur. E o pior que não tem o browserzinho do Safari que fica os últimos visitados, tava um chat GPT, velho. Isso, Arthur. Ah, Arthur, você é monstro, cara. eu não Você boto é fé top. não, velho. Você, Arthur. Não é, Negócio que eu derrubei sua casa, né? Rapaz, não A boto fé casa não, caiu, o velho. barraco desabou. Eu chego a perder aqui a meada. É o que eu quero. Para a repórter. Para uma repórter esportiva, você falou, Isso, né? é. Rapaz, olha que. Rapaz, nunca mais eu perco meu tempo escrevendo um texto. Arthur, mande o último hoje. Não, mas você tem que ter o senso crítico. Ele erra também. É, né? E aí? Rapaz, ele mandou aqui o cronograma. Pois é, O objetivo, Meu Deus, tô muito passada, gente. pois é. Que negócio bom. Tá vendo que o desafio foi importante? E a rapidez, né, Mari? Que Ele é entrega, né? Não, pô, segundos daqui me entregou isso aqui. Então, eu espero que você continue tendo uma experiência Gente, eu tô incrível. chocada, é sério. Eu Deve tô ser. muito chocada com isso aqui. Ele dá os nomes do programete, tudo, a minutagem, o que vai pro feed, o que vai pro. Eu tô chocada. É. Massa, Seja né? bem-vinda aí. Seja bem-vinda. Não, isso Você é precisa bom. ver sua É só a cara. gente dosar, sabe, Mari? Oi? É que eu sou muito expressiva, né? Já falou, você precisa ver sua cara. É só saber dosar, né, velho? Mas aí que tá, eu acho que a galera não sabe dosar, não. Um exemplo, a gente tem a formação em jornalismo e comunicação. Eu Sim. duvido que quem foi formado na minha época e pra quem é formado, tanto que nem tem mais curso de jornalismo aqui em Itabuna, né? Fechou, se eu não me Nem engano. sei. Eu Acho sei. que- É, Eu acho que fechou. Mas se pegar a galera que é formada hoje em dia, a galera do passado, eu acho que não. Eu sou mais a velha guarda. sim. Porque. Mas é que nem hoje em dia, É pô. o a gente não- dinamismo das coisas, né, Não, velho? a Às gente vezes já, a gente já não grava mais número de celular. Nem outros dados, porque tem tudo na palma da Sim, mão. sim, sim. Se você tem isso aqui tudo na palma da mão em segundos dessa agilidade aqui, Vapo. pra que tu vai querer ter uma enciclopédia na sua cabeça? Se em 5 segundos você rasta. Mas isso já está acontecendo desde quando foi implementada a agenda no nosso celular. A gente não grava mais sim, não número mais de nada. ninguém. Sim. Então a gente está terceirizando. Isso deixa a gente mais. Nosso cérebro menos treinado para guardar coisas, né? Sim, sim. Você vê que hoje é uma epidemia. A gente tá esquecendo tudo, botando culpa até na vacina, né? Tem gente que tá botando culpa. Eu boto na maternidade. Pois é. Eu tenho. Mas vem também daí, né? A gente tá terceirizando coisas. Alexa, me lembre disso tal hora. Eu tô chocada com esse negócio aí até agora. Pois é. Não é Mas massa? muito bom. Isso aqui só é uma coisa. Esse Isso é a bichinho ponta do aqui, iceberg, Isso hein? aqui faz coisa Meu demais. Deus E do tem outra. céu. Tem IA para criar imagem. Não, e tem vídeos. outra IA, né, Japão? Da China Tem lá. comercial feito É o só Deep com Sea. IA. Isso aí eu já vi. É. Eu vi que a Adidas que lançou, né? A Adidas que lançou o primeiro É. comercial só Sim. com IA. E também eu também já vi que hoje em dia você precisa gravar só um vídeo e aí os outros vídeos a IA já grava, já É. encaixa seu texto, já encaixa É. sua voz. Isso é loucura. E aí aqui faz música. O Suno É. faz música, música. Estar me mostrando. compõe, bota Foi. melodia Vou te mostrar a sobre música o aqui tema que que você eu quiser. pedi para ele Meu fazer. Deus. É bom demais. isso aí. Minha prima, Alana, mandar um beijo pra Alana, vai ser mamãe agora. Oh, meu Deus. E aí eu falei, Tá ó. lascada, hein, nega? Mas vamos lá. Aí eu falei, ó, você vai acordar e já vai chorar, porque a música ficou linda e tal. Olha a música que eu fiz o pedido lá, ele direitinho, Sim. contei um pouco da história. Olha a música que ele me deu. Sim. O nome da criança é Ravi. Oh, meu Deus. Você é a nossa razão. Cada batida, cada coração. E essa voz também é da IA. Tudo IA. Eu só boto
pra ele fazer a letra e eu fiz a letra no ChatGPT. Aí esse que você usou, fez, aí eu jogo no Suno e digo E as ele características da música que eu quero, ele Homem, mulher, coral. Que loucura. Chamando na roda pros produtores musicais. Mas a galera vai se retar. Taylor, esses caras que faz. Gente, que loucura. É Eu tô me massa. sentindo uma velha agora descobrindo isso. É isso que eu sempre falo. Mesmo que a gente não utilize, Ô, Mari, é você é a mais importante a nova gente aqui dessa experimentar. bancada. Pô, É. mas era a única que não sabia de sair, meu querido. Viu que idade não quer dizer nada? Isso já tá velho, na verdade. É. Eu tô lembro chocada. quando começou a falar de Iapo. Aí não tava esse boom. Eu fiquei uns 2 dias. Futucando. Oxi, o povo vai pensar que esse bicho tá ficando maluco. E esse bicho é doido que ele se cadastra. Eu falei, epa, meu dado eu não botei não. Ele já botou. Não, eu já tô usando aqui. Nada, né? eu usei demais no início. Aí depois ela gostava 100%. Mas no início travava. Você mandava o prompt lá e ele travava, pô. Agora de tarde deu uma travadinha, que eu tava fazendo umas descrições para o meu canal do YouTube, eu pedi pra ele fazer, né? Sim, claro, não você vai Faz perder aí. tempo, né, Ó, meu amor? ó, só pra você ter uma ideia, por exemplo, esse bate-papo que a gente tá tendo aqui agora, Sim. quando a gente vai isso é massa. publicar, isso é fenomenal. A gente vai publicar o vídeo, aí o próprio YouTube ele entrega pra gente a transcrição do vídeo. Sim. Ou seja, tudo que a gente tá conversando Sim, aqui. sim. Beleza? Eu pego essa transcrição, jogo na IA e eu falo, ó, a partir dessa transcrição, eu quero que você me dê uma descrição do vídeo. Aí eu vou mandar pra você o resultado. O Aí resuminho. você vai me falar se vai ficar bom ou não. Ele pega todo o conteúdo e resume Sim. pra você. Facilita muito, né? Isso eu também não sabia, aprendi com ele. Apesar de não ter feito ainda. O segredo é você, como é que é, Japão? Sabe pedir. Saber pedir, né, Japão? Saber Saber pedir. pedir. Então, assim, até para os jornalistas, você não precisa usar, mas você precisa saber que existe, Não, isso experimentar, ajuda muito. experimentar. Principalmente pra TV, que é aquela correria maluca de derruba a pauta, sobe pauta e vai entrar ao vivo agora. Gente, eu recebi a pauta faltando 1 minuto pra entrar no ao vivo. Por isso que muita gente tá no celularzinho ali, ó, olhando, vendo o nome de quem sofreu tal coisa, porque a gente recebeu Revisando, aquele né? negócio ali em 30 segundos. Então, se eu tenho um aparato hoje que pode me resumir aquela pauta de 2, 3 laudas e me jogar já os pontos-chave, Te ajuda muito. nossa, me ajuda bastante. Pois é. Então, a gente está cobrando para dar essa informação, nosso Pix é... Pix. Sim, vai, Você, continue. você Ah, saiu daqui Saltinho. hoje munida de Ah. ferramentas importantes. Não, e com uma briga pra quando eu chegar em casa, amiga. Exatamente. Tem Eu a- não vou esquecer. Vai ter briga? A Entendeu? casa caiu, como diz um amigo É. meu, o pau te achou. Boa. Falar, minha cara, Tchau. aquele texto, diga esse texto pra mim sem ler, bora. Não foi você que fez? Até na cabeça. Cadê? É, solte. Ah, Recite né, aí, que eu ia fazer teatro, eu sei muito bem. Não vai Agora, sair tu fala um nada. negócio não Mas ficar ruim. podia ser pior. Podia Hã? ter uma música. É. Mas Nuno É. tem um recado para Arthur aqui. Arthur, é o segredinho agora. Bota aqui, Japão. Mostra aqui. Ó, repara o Ó, segredo das Você ruas vai que vai pegar vir. esse texto aí que você fez e vai jogar no Sumo e fazer uma música romântica. Pronto, tá tudo Pô, certo. fica massa. Não, pai, não tem como converter nada agora, não. Esqueça. Agora você tem que valorizar que o Esqueça. cara foi se dar o trabalho. de- pô. pô, Trabalho é. da zona, Ele velho. falou, ó, minha princesa precisa, eu vou lá fazer. É. Tadinho, O negócio gente, agora é pior que eu mandar não tinha áudio. feito isso. Hã? Quando Eu ele não quiser tivesse fazer uma feito. Ele não fez declaração. não, pô, é Não reserva. fez não, O né? Japão falou alguma coisa ali. Falou Ô, o quê? Japão. Quando ele quiser fazer uma declaração, manda áudio. É. Mas ele Até pode o estar áudio lendo aí o atrás, Japão. Japão. Ele pode estar lendo o Japão. E aí ela não reproduz a voz que você Reproduz bota a ali voz da nessa gente. zorra. Faz É ao um, vivo. um poema aí. Pra É ao Mari. vivo. Um poema aí. Manda Batatinha fazer um quando poema. nasce. Um poema pra Mari. Ô, velho. Gente, eu tô chocada. Você precisa usar isso aí pra você. Não, e o pior como eu sou expressiva, eu imagino minha cara, como não deve ter ficado Você aí, vai pai. ver na Tá. tela, né, Japão? Você vai ver. Você gostou? Ah, eu amei. Quais as críticas do texto da Yari que você viu? Rapaz, eu não vi nenhuma, eu não consigo fazer nenhuma crítica. Tudo beleza, né? Primeiro, pela agilidade, a pontuação, minutagem, a sacada que teve dessa questão da construção de o papo bom e juntar com um papo de boteco, de mesa, os trocadilhos que fez com esse nome também. Achei uma sacada, Ó uma seu pegada poema aí, muito lê aí boa. seu poema. Ó, a IA ela fez um aqui, ficou muito grande, aí eu pedi para ela fazer o mais curto. Mariane Barros. Na voz, a força de quem não para. No olhar, a calma de quem nunca falha. Entre histórias, jogos e paixão, Mariane é coragem em cada missão. Onde há verdade, ela é farol. No campo da vida, brilha como o sol.
Eu tô Bicho é chocada. ligeiro. Pai, Arthur se lascou. eu tô chocada. Pois é, rapidinho. Ah, E mas fez é sair sem barril. nem me conhecer, pô. Sem nem É, conhecer você. Só a zorra toda. Tudo. É massa, Ah, pô. é Assim, massa, é. massa, é Pra vocês massa. é massa mesmo. É massa. Véi, sensacional. Mari, você. Deixa um recado pra quem tá assistindo você, pra quem ouviu você aqui hoje, pra quem quer se inspirar na sua carreira, né? Eita. Na sua trajetória que você contou aqui um pouco. É um conselho pra quem tá começando. O Take 3 Podcast é um podcast que visa reunir essa galera do audiovisual mesmo, Sim. agregar, trazer pra perto. Ai, gente, primeiro para quem quer começar na comunicação, jornalismo, tem que querer muito. Porque espaços, principalmente aqui na região, são pouquíssimos e é um nicho muito fechado. Então, só se dedica 100%, se é isso que você gosta, vai. Como eu falei, eu comecei, gente, cobrindo no Santo Inês, recebendo dedada, subindo e descendo na arquibancada, mas depois eu estava cobrindo o presidente. Então, é tudo a gente vai plantar para poder colher um pouquinho depois. Saindo desse ramo da comunicação para mulher, né? Mulher que acaba passando por alguma coisa, tem medo, não quer falar, evita. Falar e colocar a boca no trombone é a melhor coisa que você pode fazer. Porque até quando você fala e coloca a sua imagem, você fica com vergonha e medo de voltar atrás, sabe? Tipo, eu fiz tudo isso e eu vou acabar cedendo aquilo de novo. Então fala mesmo, se tem alguém de confiança, se tem algum suporte. Eu sei que infelizmente aqui na região a gente não tem uma assistência social tão forte assim, que chega junto com essa causa, mas só se sai que você vai ver que vai ser o maior alívio, a melhor que você pode fazer. Para quem é mulher na área do esporte, hoje em dia eu acho que o espaço já é mais aberto, a gente tem a Lavínia, acho que a Lavínia é a única atuante hoje em dia falando do esporte, né? Sim. Mas você vê, ela é a única, não tem mais outras pessoas, né, falando. Se bem que eu acho que agora em Itabuna deu uma caída nas É porque produções também não esportivas, tem né? muita coisa, não tem muito. Deu uma caída. Hum. Mas é isso, se você se dedica, uma coisa que eu aprendi com o Jorge Alain na Rede Bahia, você vê que o time pode ser pequeno, pode ser a Chapecoense e o Cuiabá, mas se o jogador é fora de curva, ele vai ser destaque. Então você pode estar no menor lugar do mundo, na pior rádio do mundo, fazendo só você ali para a internet com 15 pessoas te assistindo, mas se você for destaque, você vai conseguir chegar onde você quer chegar. E eu lembro que na época, quando o Jorge Alain me falou isso, quem tinha conseguido sair como destaque foi o Michael. O Michael, acho que ele jogava no Cuiabá, era algum time verde, gente, que ele jogava, que eu não tô lembrando agora. E ele conseguiu ser destaque, tanto que tem uma bagagem hoje em dia bem respeitada. Então você faz, se dedica, você vai conseguir ser destaque naquele dali, como eu consegui ser. Eu saí de uma menina que comentava. Na verdade, eu comentava tipos esportivos, já dava dicas no meu Instagram e na minha rede social, para ser comentarista oficial do Cariocão da Rede Record. Então, se você se dedica a fazer aquilo dali, você vai conseguir. E voltando para a área do jornalismo, você tem que saber fazer várias coisas. Na nossa área, não é só sei fazer reportagem, fico naquela reportagem, fechou o martelo ali, não dá. Principalmente que hoje em dia a gente quer um profissional que seja tudo, que seja um macro de coisas. O repórter hoje em dia ele é o cinegrafista, ele é o editor, ele apura. Hoje em dia já tem até o repórter que vai sozinho, não tem cinegrafista. O repórter é motorista, é o cinegrafista, ele que colhe as imagens, ele que faz tudo. Então, você saber se reinventar naquilo que você faz. E sobre maternidade, ó, gente, é tudo no da mãe. Se você não quer ser, meu amor, não vai, porque o babado é tenso. Criança, quando tá brincando, eu tenho o Arthur, que ainda não é o pai do meu filho hoje. Papai brincar de bola, mas ficou doente, amor, é mamãe, não tem pra onde correr. Fagu tá novinho agora pra poder ouvir isso, mas vai ver que o apego com a mãe é outra parada, é outro lance. Então, mulheres, não querem ser mamãe, amor, porque é tudo no da gente. Não tem papai nessa hora pra dividir, não, tá? Pensa um pouquinho, até porque é um saber de cada carreira, eu fiquei quase 2 anos longe, que a minha profissão sempre foi minha vida, a minha ambição sempre foi algo profissional. Nunca foi casar, ter filho, como eu já tinha dito antes. Mas acabei me parando ali, imersa naquele mundo, e tô até hoje, e assim, é uma loucura. A Henry é uma delícia, é uma criança super comunicativa que nem eu. Eu me vejo muito nele, eu sei que a personalidade dele é a minha personalidade. Ele se vê uma câmera e celular e fala, mamãe, foto, mamãe. Mamãe, tem que me filmar, mamãe. Com 1 ano e 8 meses, amor, ele faz isso. Então, eu acho que esse conselho serve em todos os âmbitos da vida. É o que você quer, se dedica, se joga. Se não tá dando certo também, desistir não é falhar.
Eu acho que desistir é você continuar insistindo naquilo que não te dá retorno, seja em uma profissão ou em um relacionamento, porque muitas vezes a gente fica naquilo, né? Também tem aqueles costumes religiosos de, a mulher sabe edificar lá. Que lá, minha gente tem para edificar, pelo amor de Cristo. Entendeu? Verdade. Não tem isso. É você em primeiro lugar, sendo você, não é ser egoísta, é você pensar, até porque no final, quando a gente tá passando por alguma coisa, se a gente não resolve aquilo por a gente, não tem ninguém para resolver. Quando a gente já é maior de idade e tudo mais. Então não tá dando certo, gente. Não é vergonha nenhuma desistir de nada do que você está fazendo. Eu tentei migrar, sair do jornalismo quando eu voltei para a Prefeitura de Ilhéus e assumir uma gerência de marketing de uma empresa. Por mais que eu tenha expertise, não era o que fazia meu coração bater. E outra coisa, para mim, a paixão e o trabalho é algo intrinsecamente ligado. Se você não tem tesão por aquilo que você faz, para mim não adianta. Imagina você acordar já reclamando que você está indo trabalhar. Eu não vejo sentido e lógico nessa vida, sabe? Eu acho que a gente tem que começar com algo que a gente gosta, com o que faz o coração bater, com o que tá ali. Eu mesma, na época que trabalhava na TV, eu entrava cedo, ainda não era mãe, mas eu digo, o Henry acorda todo dia quase 5 da manhã, antes de 6 da manhã ele tá acordado. E se eu tivesse que estar na TV 7 da manhã, eu ia com o maior sorriso do mundo. Porque eu gosto, eu gosto dessa cachaça, não tem pra onde correr. Então é você fazer o que você ama, tá com quem te ama também, que é muito importante, né? Que às vezes a gente se vela e vai para um lado de, não, vou tentar mais um pouco, vou tentar edificar alguma coisa aqui. Para mim isso aí é só balela. E a gente tem que estar em lugar realmente que a gente goste e que faça bem pra gente também. Show de bola. Deu o recado, né? Viu? Zé? Sem chat GPT, minha Sem gente. chat GPT. Sem pensar, né? Sem pensar, quase sem sem respirar. ter tempo, viu? Aí, meu amor, quem Isso sabe aí. faz ao vivo, Quem meu sabe querido. faz ao vivo, a gente continua sendo a melhor versão da Total. inteligência natural, né? Total, esqueça. Esqueça a artificial. Ajuda em algumas coisas, mas Não, ajuda muito. essa emoção, essa coisa é só. Aí, Esse não consegue, tato. não. Não consegue não, pai. Lá é 0 e 1, são algoritmos, não dá certo. Ó, menino inteligente. É, um pouquinho. Não bati o carro ainda, ainda sobrou alguma coisa. Rapaz, é mole, velho. Vou terminar com essa rebombada, é? Tudo bem, Mari, a tudo gente bem. quer agradecer demais a sua presença aqui. Ai, meu Deus. A gente quer agradecer de verdade, né, Zé? A gente, né, Japão? Isso História, aí. que história, hein? Que Muitas, história. né? Massa. E outra, foi pouco tempo pra tanta história, né, Japão? É, e foi um podcast, um dos maiores, né? É verdade. Eita. Já vai pra quase 1h30. Olha aí. Rapaz, é mesmo. É. Tá Tô quase chocada. o CD de Cid Moreira que ele lê a Bíblia toda. Não é da minha época, não, pai. Esqueça. Você não viu esse CD, não? Não. Ele leu a Bíblia toda e ia vi, vendendo não. o CD. Saudoso Cid Moreira. Um abraço. Rapaz, você já gosta de cutucar quem tá morto, né? É, eu Hoje gosto, você vai velho. sonhar com Eu Gabriel gosto. Diniz e com Cid Moreira. Porra, eu gosto Espere. dele, eu ouço ele sempre, velho. Sempre. Então é isso, Mário. Obrigado de coração, né, Zé? Gratidão pela sua participação aqui. Show de bola. Vamos nós? Vamos. Galera, toda terça às 20 horas, Take 3 Podcast. E esse é com Mari, viu? É com Mari, você não pode perder. Tamo juntão. Qualquer coisa, mesma coisa. Valeu. É nóis.